Olá, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Correia Gonçalves, caros leitores, amigos que amam livros, gostam de livros, assim também como eu gosto também. Tenho um canal no YouTube só de literatura, literatura clássica, teologia, filosofia, aulas, palestras, textos, né, artigos de teologia, de filosofia, textos acadêmicos, artigos acadêmicos, livros, PDFs, enfim, religião. Mas o que me traz aqui nesse vídeo alguns me pediram, 3 pessoas me pediram que eu falei que eu iria comentar alguns livros, né? E eu tenho aqui uma relação de 15 a 16 livros indicados para o curso de Enem, do Enem, faculdade, né? Vestibular para faculdade, universidade. São livros seculares, né? Livros cristãos, livros de filosofia, livros de teologia, religião. Mas agora eu queria indicar para vocês, então, eu queria indicar o mais famoso, talvez, o mais citado nos cursos e provas de Enem e vestibular, Dom Casmurro, de um grande escritor e autor, Machado de Assis. Ok? Então, esse livro, ele fala sobre Dom Casmurro, significa ciumento, avarento, amargo, que ele fala de 3 personagens: Bentinho, Capitu e Escobar. E cita o filho deles, chamado Ezequiel. Bentinho, ele foi criado pela mãe e, como toda mãe cristã e católica, ela queria que ele fosse padre, sacerdote. E Escobar, um amigo de Bentinho, citado nesse livro de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro, ele vai para o seminário, desiste do seminário para ser padre, e ele se casa com Capitu, né, sua esposa, sua amante, que o trai com o seu melhor amigo chamado Escobar, e eles, né, Bentinho e Capitu, têm um filho chamado Ezequiel. E esse livro, ele fala sobre amargura. Bentinho é um homem possessivo e esse livro fala de crítica social, de ciúme, possessividade, né? Ciúme, e é um realismo, né? Quando a gente começa a ler esse livro, é um livro realista que fala do passado e das memórias do passado. Outro livro que eu queria indicar é O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Esse livro ele foi escrito antes da abolição, né, e fala de mudanças e estruturas na política e na sociedade da época do Império, Primeiro Império e Segundo Império brasileiro, sobre a escravatura, sobre a escravidão, a questão dos negros, a questão da abolição dos fazendeiros, né? E o terceiro eu queria indicar da minha lista para o Enem e para provas de vestibulares e faculdades é A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que fala sobre o controle, a política, governo, a crítica social, a questão dos animais, da natureza, a importância dos animais. O quarto seria Capitães de Areia, do escritor baiano brasileiro Jorge Amado, que escreveu também Tieta, entre outros também. O quinto seria Vidas Secas, de Graciliano Ramos.
O sexto livro seria Grande Sertão Veredas, de João Guimarães. O sétimo seria A Hora da Estrela, da minha escritora, poetisa e autora favorita, Clarice Lispector, né? Que fala sobre a vida trágica e monótona de uma jovem datilógrafa alagoana, mas que foi morar no Rio de Janeiro, viveu no Rio de Janeiro, pobre e órfã, perdeu seus pais cedo. E A Hora da Estrela, né, é um livro de contos, é um livro de poesia e é um livro que fala também sobre vida, de biografia e de crítica social da Clarice Lispector. Outro livro que eu queria indicar é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do próprio Machado de Assis, que escreveu esse livro aqui, Dom Casmurro, ok? Outro livro que eu queria indicar é O Alquimista, de Paulo Coelho, né? Místico, compositor, autor de várias músicas com Raul Seixas, o cantor. Outro também livro de Sêneca, eu gostaria de citar, sobre a brevidade da vida. Outro livro seria Porco de Raça, de Bruno Ribeiro. Outro livro que eu gostaria de destacar é Ratos e Homens, de John, assim que se pronuncia o nome, John Steinbeck. E esse livro também, Fahrenheit 451, que fala sobre o controle social, sobre o governo, sobre violência, sobre direito de cidadania. Fahrenheit 451. E o outro livro, o 15º livro, eu gostaria de citar o Conto de Aya, né? O Conto de Aya, de Margaret. Ele é um livro polêmico, ele fala da questão da religião, a visão crítica da sociedade, a visão da questão do feminismo, da misoginia, ou seja, a aversão a tudo que é relativo à mulher e ao feminino. E o 16º livro que eu queria indicar é Vidas Secas. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, escritor gaúcho, autor, que fala sobre a questão do campo, a questão agrária, a questão da crítica social da sociedade de sua época e também da nossa época, né? Por que não? E fala da vida do Nordeste, do nordestino, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Interessante, um gaúcho escrevendo sobre a questão do Nordeste, a questão do campo, a questão agrária e da crítica social, né? O êxodo rural, o êxodo do campo para a cidade, da migração e emigração, né? Tem diferença, migração e emigração. Então está aí a lista de 16 livros, né? Dom Casmurro, de Machado de Assis, O Cortiço, de Luís de Azevedo, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, Capitães de Areia, do grande escritor baiano Jorge Amado, Vidas Secas, escritor gaúcho Graciliano Ramos, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Quarto de Despejo, de uma escritora negra, tá? Tem boas escritoras e autoras aí, mulheres. Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Memórias Póstumas de Brás Cubas,
de Machado de Assis, O Alquimista, de Paulo Coelho, Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, Porco de Raça, de Bruno Ribeiro, Ratos e Homens, de John Steinbeck, Fahrenheit 451 e Vidas Secas, de o Conto de Aya, né, que fala sobre polêmica, sobre religião, sobre a questão da mulher, a questão, tudo que envolve a cultura, a família, a sociedade, né? O Conto de Aya. Então está aí a minha lista de 16 livros. Eu não sei qual vai ser o critério do Enem, né, e das faculdades desse ano, vestibulares. Estudem para vocês terem uma boa nota na redação. A redação tem peso. Quanto mais pontos vocês tiverem na redação do Enem, melhor será para todos, ok? Então estão aí e tem em PDF. Eu tenho esses livros também em PDF para quem quiser estudar. Tem quase todos. Eu citei aqui 16, cerca de 16 livros. E eu tenho todos em PDF também. Para quem quiser, eu posso postar através do Gmail, através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, ok? Tenham todos uma boa prova e sintam-se à vontade. Tenham calma, leiam as questões, os temas e... Bom, eu quando eu faço concurso, ou vestibular, ou concurso, ou uma prova, eu vou para o português, porque história, geografia, né? Conhecimentos gerais, literatura, português, língua portuguesa, texto, muito texto, por isso que eu estou citando esses livros aí. Tem uma lista de 25 livros, mas eu, por hora, estou aqui, posso postar para quem quiser, pedir outros livros, e resumo de outros livros também, que eu não falei dos 15, eu falei cerca de 5 ou 6 livros aqui, né? Um resumo, uma resenha, um fichamento, como se fala, né? Bibliográfico, de provas para o Enem, vestibulares e outros concursos. E eu sempre escrevo primeiro, faço a prova, as questões mais fáceis, o texto, língua portuguesa, algum texto, prosa, verso, parábola, crônica, ou leitura descritiva, discursiva, crônica. Então você tem que, vício de linguagem, né? Figuras de linguagem que sempre caem em prova de língua portuguesa. E eu estou citando aqui, quem quiser pode pedir aí no privado ou na descrição do vídeo, Fabrício Barreto Gonçalves, ou pedir no meu particular, meu WhatsApp, 22 999 72 5867, 22, código de área, 999 72 5867. Fabrício Barreto Gonçalves. Estou nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. E algumas coisas, estudos e PDFs no Gmail. Ok? Deus os abençoe, tenha uma boa prova, um bom concurso, uma boa prova, principalmente de textos, redação e língua portuguesa. Ok? Um abraço, saudações tricolores e até lá. Divulguem, se inscrevam no meu canal.